Oi, seja muito bem-vindos a mais uma história e mais uma aventura. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar a sua expectativa para essa história. Capítulo 2. Os uivos estavam se aproximando. Kenzie ainda estava se olhando no espelho, ficando mais pálida à medida que as implicações do que a noite traria eram absorvidas com cada toque sinistro do sino de guerra ecoando por toda a casa e noite adentro. Ela nunca participou de uma guerra na matilha, mas sabia que isso poderia mudar essa noite. Ela não sabia se tinha capacidade para isso, já que sempre foi mais bondosa do que agressiva. Ela não era uma loba, ela era uma bruxa e, como tal, não sabia se conseguiria lidar com uma guerra, e definitivamente não contra metamorfos. O que ela iria fazer contra um deles? Talvez ela pudesse pegar emprestado um taco de beisebol com Thomas, que morava no fim do corredor, embora não tivesse certeza do benefício que isso traria. Ela tinha a sensação de que um lobo seria capaz de quebrar a madeira ao meio com os dentes se ela tentasse acertar alguém com ele. Sabendo que os lobos da casa teriam ouvido os gritos de guerra, Kenzie saiu correndo do banheiro e foi para o corredor, esperando que mais de uma dúzia de pessoas a encontrassem lá enquanto ela olhava freneticamente pelo corredor. Em vez disso, ela não encontrou ninguém. Nem um único membro do andar dela estava fora do quarto. Olá, ela gritou, esperando que alguém a ouvisse. Deuses, e se todos já tivessem ido embora? E se precisassem dela, mas ela estivesse muito ocupada dormindo no andar de cima e atacada por um lobo imaginário para ajudar? Aqui embaixo, Kenzie. Sam gritou do andar principal. Sua voz estava um pouco abafada, mas Kenzie correu loucamente até a escada próxima, escorregando e quase caindo de cara no chão na pressa de encontrar alguém. Suas meias definitivamente não eram um bom material para correr em pisos de madeira, especialmente porque Kenzie era muito propensa a acidentes. Kenzie soltou um suspiro de alívio quando avistou sua melhor amiga na base da escada, com seu corpo alto e esbelto se destacando contra a janela da grande sala de estar. Kenzie sempre invejou a altura e o corpo de modelo de Sam, o completo oposto de sua própria altura e corpo curvilíneo. E o cabelo de Sam? Era um tom de vermelho deslumbrante, com ondas curtas e naturais que a deixavam com uma aparência de recém-saída da praia. O de Kenzie era tão grosso que era quase impossível pentear por muito tempo sem produtos de cabelo e uma oração à deusa. Sam, cadê todo mundo? Por que os sinos estão tocando? Por favor, diga que é um novo treinamento e que eu simplesmente não fiquei sabendo. Sam apontou para o teto acima delas. É lua cheia. A maior parte do bando foi para algum lugar na floresta para a corrida lunar horas atrás. Ela fez uma careta. Foi o momento perfeito para um ataque, e a maioria deles foi capturada. Como a maioria das outras matilhas, suas terras cobriam quase 80 quilômetros de floresta intocada, o que permitia a eles correr livremente e serem eles mesmos sem esbarrar acidentalmente em um humano. Não que isso importasse muito, já que os outros e os humanos viviam juntos em paz, mas no geral era mais seguro para as matilhas se transformarem em suas próprias terras. A corrida lunar era considerada uma cerimônia sagrada mensal, mas Kenzie sabia por Sam que era literalmente uma orgia gigante de lobos. Aparentemente, durante a lua cheia, os lobos eram obrigados a acasalar com uma espécie de energia maníaca, um desejo desesperado de ambos os seus homólogos de se reproduzirem e continuarem o seu legado. Ela ouviu que era mais fácil se os lobos fossem acasalados, mas definitivamente era algo que Kenzie estava feliz em não participar. Os lobos eram conhecidos por serem amantes fervorosos, e por mais que ela achasse a coisa toda intrigante, ela também sentia que seria muito difícil ter um metamorfo como parceiro. Kenzie abraçou Sam rapidamente, sentindo o toque de alguém que a tranquilizava de que tudo ficaria bem, mesmo que os sinos de guerra não o fizessem. Os lobos eram criaturas muito afetuosas, frequentemente se tocando ou se abraçando, e Kenzie tinha se adaptado bem ao comportamento deles. Ela se acalmou imediatamente quando Sam a abraçou de volta, acariciando seu pescoço antes de se separarem. Por que estamos sendo atacados? Sam mordeu o lábio, esfregando os braços de Kenzie em vez de responder. Sam? Quem está nos atacando? O que fizemos para merecer isso? Por favor, não diga o que eu acho que você vai dizer.
Rainstorming era uma matilha cheia de lobos gentis, até mesmo alguns ursos metamorfos, mas eles não eram guerreiros. Claro, o alfa da matilha era forte e confiável, mas nem todas as matilhas dependiam de força bruta e poder para prosperar, e Rainstorming era uma delas. Um ataque de qualquer tipo provavelmente seria o fim de todos eles. Kenzie não pôde deixar de se lembrar de seu sonho, ficando nervosa com a ideia. O grande lobo negro prendendo-a em suas mandíbulas mortais. Com certeza não era. Não. Não. Eles não poderiam estar sendo atacados por causa dela, certo? O Doug e a Judy estavam lá. Eles estão bem? As mãos de Kenzie se entrelaçaram, torcendo-se de nervosismo enquanto ela esperava que Sam respondesse sobre seus pais adotivos. O aperto de Sam no braço de Kenzie aumentou a ponto de doer antes que ela rapidamente baixasse as mãos. Os olhos de Sam estavam arregalados, olhando para todos os lugares, menos para Kenzie, antes que ela segurasse seu braço de novo e a puxasse suavemente para os fundos da casa. Eles estão bem por enquanto. Eles me mandaram para cá. Você sabe que sou a mais rápida de todos nós. Respirando fundo, Sam começou a puxar Kenzie para a saída dos fundos, conduzindo as duas ao redor de móveis pesados na escuridão para que Kenzie não tropeçasse e caísse. Sam sempre cuidou de Kenzie desde o momento em que se conheceram, há vários anos. Precisamos ir embora agora. Não sei direito quem denunciou a gente, mas o Alfa Louco sabe que estamos abrigando uma bruxa e veio atrás de você, Kens. Aqui não é mais seguro. Talvez para nenhum de nós. Kenzie parou, tirando o braço do aperto de Sam. Então o sonho dela era uma premonição verdadeira dos acontecimentos que estavam por vir. O Alfa Louco? Ah, deuses! O coração dela acelerou, com a pulsação palpitando descontroladamente contra o pescoço, embora não fosse uma reação causada pelo medo. Porque ela sentiu uma alma gêmea no lobo dos sonhos. Ela deveria estar aterrorizada, e ela estava, mas só por sua família, sua matilha. Ela não estava com medo por si mesma, o que era uma loucura, mas não pôde deixar de lembrar como a voz dele soou em sua cabeça, como ela se sentiu tranquila com ele. Será que a visão estava dizendo a ela para não ter medo? Parecia loucura. Ele estava literalmente indo até lá para pegá-la, ou pior. Seria porque ele descobriu que ela tinha nascido em um grupo de bruxas das trevas? Ela era só uma criança. Ela não era assim, e nunca seria. Um estranho sentimento de empolgação a percorreu, independentemente de sua situação. Ela o encontraria naquela mesma noite. Kenzie mal conseguiu deixar de lado o sentimento ridículo, concentrando-se na situação. Se ele já está aqui, não adianta correr. Eu não sou um metamorfo, Sam. Não consigo fugir de alguém que pode se transformar em um maldito lobo e correr atrás de mim com 4 patas. Talvez ela devesse dar um tapa em Sam. Colocar um pouco de juízo na cabeça dela. Fugir de um lobo louco? Seria tão ruim, se não pior, do que se entregar e sofrer o seu destino. E na lua cheia? Seus instintos praticamente exigiram que ele a rasgasse ao meio se ela fugisse dele. Kenzie era uma boa pessoa. Ela pensava assim, pelo menos. Ele teria piedade? Definitivamente não, se ela fugisse, ela sabia disso com certeza. Os lobos nunca desistiam de uma perseguição. Era algo que ia contra sua própria natureza. Considerando que o Alfa Louco era conhecido por ser implacável, violento e arrogante, não havia como uma bruxa escapar por entre seus dedos, especialmente Kenzie. Lembrando-se da sensação de presas pressionando sua garganta e de uma voz sensual chamando por ela, Kenzie ficou estranhamente animada, o que era muito mais do que bizarro, dadas as circunstâncias. Sem dúvida, tinha algo errado com ela. Sam ignorou seus comentários, agarrando o moletom de Kenzie e puxando-a para a porta dos fundos mais uma vez. Kenzie quase tropeçou e caiu, deslizando seus pés pelo chão enquanto tentava acompanhar o ritmo acelerado de Sam. Está todo mundo bem? O Alpha Taylor? O Beta Joseph? Kenzie não sabia o que faria se sua família fosse ferida, tudo porque a estavam protegendo de um lunático.
Exalando alto, Sam girou rapidamente, segurando os dois braços de Kenzie para firmá-la enquanto elas se entreolhavam. O Alfa Louco concordou em deixar o resto do bando em paz se você se entregar a ele sem resistência, mas ele considera manter você longe dele como um ato de guerra e uma traição. Nosso Alfa acha que ele provavelmente vai nos matar com ou sem a sua rendição, então seus pais e o Taylor querem que eu tire você daqui. Não podemos esperar mais. Não. Kenzie recuou, cheia de pânico. Ela não podia ir embora. A Matilha Rainstormen era sua família. Você quer ficar por outro motivo, admita, sua mente traidora murmurou. Eu tenho magia. Eu posso me defender. Ótimo, gaguejando justamente quando precisava mostrar sua força, não que ela tivesse muita força. Mas ela amava sua família e faria qualquer coisa por eles. Até mesmo se render a Kieran Gallagher, o assassino de bruxas. Não parecia ser tão difícil como deveria ter sido, o que era uma loucura e, francamente, mais do que um pouco insano. Será que o sonho tinha bagunçado seu cérebro? Sam revirou os olhos, pegando Kenzie e jogando a bruxa baixinha por cima do ombro. Sam ignorou os punhos batendo em suas costas, alcançando a porta e abrindo-a. Nós duas sabemos que você é uma bruxa da luz e, além disso, não tem praticamente nenhuma magia de verdade, Kens. Kenzie se irritou com a afirmação, mesmo que fosse verdade. O que você vai fazer exatamente? Quer se oferecer para curar o coração fudido dele? Talvez fazer uma poção para ele? Bufando baixinho, Sam começou a correr em direção à floresta, sem nem mesmo suar. Kenzie olhava para a bunda de Sam enquanto balançava em seu ombro. Seu estômago doía, porque cada passo firme a sacudia. Dizia-se que algumas bruxas da luz eram muito poderosas. Talvez algum dia Kenzie também fosse. Se ela vivesse tanto tempo e conseguisse descobrir como usar sua magia. Estava dentro dela. Ela podia sentir às vezes, tentando se libertar. Ela simplesmente não tinha ideia de como acessá-la, o que a tornava uma bruxa inútil. Você sabe que essa é uma ideia idiota. Me coloque no chão, Sam. Por favor. E se ele matar todo mundo? Eu não valho a pena. Não valho. Você vale tudo para nós. Não vamos deixar aquele lobo louco fazer mal a você. Que tipo de família seríamos se desistíssemos de você para nos salvar? O coração de Kenzie se acalmou com isso, antes de começar a acelerar, pedindo que ela agisse, que fizesse alguma coisa. Se o Alfa Louco tivesse concordado em poupar todo mundo caso ela se entregasse, Kenzie teria que pelo menos tentar salvá-los. Sua matilha salvou sua vida há quase 20 anos, e agora era sua chance de retribuir a gentileza. Ela faria o que fosse necessário para protegê-los. Ela tinha que fazer. Que tipo de família eu seria se deixasse todos vocês morrerem por mim? Kenzie deveria ter pensado mais no plano que estava elaborando rapidamente, mas o tempo era essencial, e se ela pensasse demais, acabaria se acovardando e desistindo. Ela fechou os olhos e respirou profundamente. Ela precisava se concentrar, focar, e balançar nas costas de Sam não ajudava. Uma vez, quando ela era mais nova, e um garoto da matilha a importunava sem parar, Kenzie o acertou acidentalmente com uma bola brilhante de pura energia, derrubando-o e deixando-o inconsciente. Foi uma das únicas magias que ela conseguiu fazer e, embora sua magia fosse instável e muito limitada, Kenzie descobriu que poderia fazer uma coisinha se tentasse muito. Ou se ela se sentisse ameaçada o suficiente. Lutando com a decisão de usar sua magia contra Sam, Kenzie sabia que precisava se libertar e encontrar Kieran Gallagher, mesmo que isso significasse que ela morreria salvando sua matilha. Ela não tinha coragem de escapar de seu destino e fazer com que eles sofressem por causa dela. E se ela se entregasse e ele matasse todo mundo de qualquer forma? Não, ela não podia se permitir pensar assim. Lágrimas brotaram dos olhos de Kenzie enquanto o poder vinha da natureza e entrava nela, enchendo lentamente sua palma com uma linda bola verde de energia. Ela esperava que o brilho não fosse perceptível à medida que crescesse em sua mão, até que estivesse totalmente formado. Não faria mal antes de deixar Sam inconsciente,
mas Kenzie sentiu tristeza ao saber que estava deixando sua melhor amiga para trás, especialmente incapacitada por qualquer período de tempo quando os inimigos estivessem em seu território. Eu sinto muito mesmo, Sam, ela fungou. Eu te amo. Com isso, Kenzie jogou a bola de luz nas costas de Sam, caindo de cara no chão com um suspiro quando Sam de repente a soltou. As duas estavam no chão antes que Kenzie se movesse para virar Sam, inspecionando seu corpo imóvel. A respiração de Sam estava calma e equilibrada, o sobe e desce constante de seu peito, aliviando a preocupação momentânea que Kenzie sentia. Sam ia ficar bem. Kenzie tinha certeza de que sofreria um destino muito diferente. Daqui a 10 minutos, você vai acordar e me xingar, mas deve ser o suficiente para eu chegar onde preciso. Com isso, Kenzie se virou e correu na direção oposta, com o coração dizendo que, sim, esse era o caminho certo. Era quase como se as árvores se inclinassem em sua direção para tranquilizá-la enquanto Kenzie corria pela floresta, deixando seus instintos guiá-la até seu destino. Até ele. O Alfa Louco. Nos vemos no próximo capítulo, que Jesus abençoe vocês. Não esqueçam de ativar o sininho e o like, bye bye.